Isso. Vou compartilhar a tela. Abriu, gente? Abriu. Ótimo. Olá, pessoal! Estamos aqui no Engrep 2022. É um evento que a gente realiza todo final de semestre. O objetivo desse evento é trazer para a discussão acontecimentos, trabalhos realizados no âmbito do ensino da pesquisa e extensão aqui no nosso curso de Educação Física, sediado na Escola de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós temos aqui no Engrep várias coisas acontecendo, né? Mostra de arte, de vídeo, dança, de clipe de dança, nós temos trabalhos de mestrado, doutorado, TCC, tudo compartilhado aqui no nosso evento. E dentro da programação, nós temos os trabalhos realizados pelos alunos na área de dança aqui do curso de Educação Física. Então, nós vamos ter as disciplinas, né, dentro do percurso, tanto licenciatura quanto bacharelado, assim como os trabalhos desenvolvidos na extensão e na pesquisa, todos relacionados com a área de dança e com as áreas que a gente chama de afins. Então, nós iniciamos ontem, já várias coisas aconteceram, estão acessíveis aí na plataforma, e agora nós estamos aqui, dentro dessa aula pública, com a disciplina Ensino de Danças Contemporâneas, na qual eu sou professora, tenho o privilégio, a honra de ser professora, e nós estamos aqui com os alunos dessa disciplina, e também com o Flávio, que vocês estão vendo aí com a tela aberta, que é o monitor dessa sala. O Flávio, ele é um aluno voluntário no programa de dança experimental, que é o programa, que é o projeto que organiza e desenvolve, vem desenvolvendo essas ações aí há 20 anos, né? Essa mostra, originalmente, ela acontecia presencialmente, né? Só que com a pandemia nós tivemos que migrar para esse ambiente tecnológico, esse ambiente que a gente vai chamar de atividades síncronas, onde acontece em tempo real, mas cada um na sua casa, no seu escritório, aonde está, né, definido de estar. A nossa escola, por enquanto, nós estamos aí no formato híbrido, mas essa disciplina em especial, como as outras que eu ministro, a gente está seguindo aqui nesse modelo mais remoto, pelas razões que todos conhecem. Então, eu quero dar aqui boas-vindas a todos, dizer que nós estamos super felizes com o Engrep está com atividade super bacana, e agora nós estamos aqui dentro do seminário que está discutindo a dança no contexto da educação física escolar. Esse seminário, gente, na verdade, ele não está acontecendo hoje só, não. Nós iniciamos no dia 18 de janeiro, onde os grupos vêm apresentando as suas propostas de ensino no chão da escola, pensando a dança como uma unidade didática, como um conteúdo, um conhecimento a ser compartilhado na aula de educação física. Então, no dia 18, a gente trabalhou o tema da educação física infantil, educação física fundamental 1, depois nós trabalhamos fundamental 2, ensino médio. Hoje nós vamos fazer nós vamos começar com o tema da educação física, na proposta de educação física infantil, depois vamos fazer um recheio do bolo com esses grupos que já apresentaram, onde eles vão fazer um resumo das propostas, e vamos fechar
com uma discussão super bacana, pertinente e importante, que é a dança no contexto da educação física escolar, mas pensando nesse universo, no contexto da EJA, que eu ensino para jovens e adultos. E então eu quero aqui iniciar o nosso seminário, dando boas-vindas aos alunos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que vocês estão aqui. E quero passar, então, a palavra para o grupo que vai tratar do assunto da educação física infantil, o Arthur e a Luana. Tá com vocês, gente? Vocês podem, inclusive, compartilhar a tela e qualquer coisa nos falem aqui. Boa tarde, meu nome é Arthur. Eu vou aprender a compartilhar a tela aqui, rapidão. Só... Você pode abrir sua tela, Arthur, para o pessoal te conhecer? Posso sim. Vou abrir a câmera aqui. Tá dando para me ver? Ótimo, perfeito. Então eu só vou... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá dando para compartilhar? Tá abrindo. Abriu. Então, beleza. Eu vou começar falando, e aí a Luana vai entrar falando mais tarde também. E assim que ela for falando, eu vou passando na hora que ela for dando o sinal, beleza? Ótimo. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Arthur. Estou apresentando o seminário de dança contemporânea junto com a Luana. E o nosso tema é a educação infantil. A gente vai começar falando um pouco, né, da nossa ementa, que no caso é a valorização da cultura brasileira por meio de músicas típicas das diferentes regiões do país e proporcionar um contato inicial com o ato de dançar de forma divertida e estimulando a criatividade das crianças. A gente pensou nisso porque a gente embasou o nosso tema muito na BNCC. E para falar um pouco da educação infantil na BNCC, eu trouxe aqui alguns fatos, né, que mostram como que ela foi integrada, né, na nossa educação hoje no Brasil. Então, ó, lá em 1988, a Constituição Federal teve a etapa preparatória de escolarização. Então, ela se iniciou a partir ela se deu, né, do 0 aos 6 anos de idade, e ela não era obrigatória. Mais tarde, em 96, teve a promulgação da LDB, que passa a fazer parte da educação básica. Então, a educação infantil, ela passa a estar no mesmo patamar do ensino fundamental e do ensino médio. Só que, nessa época, ainda não era obrigatório o ensino infantil, né? A criança está matriculada na escola do 0 aos 6 anos. Em 2006, teve a antecipação do ensino fundamental para os 6 anos de idade. Então, a educação infantil, ela passou a ser do 0 aos 5 anos, em vez de ser do 0 aos 6 anos, como era anteriormente, né? Desde 88. E aí, na emenda constitucional que teve lá em 2013, teve a determinação que a educação básica ela se daria dos 4 aos 17 anos. E isso daí foi consagrado, né, que crianças de 4 e 5 anos na educação infantil teriam que estar matriculados na escola. E é a partir disso daí que a gente decidiu a nossa faixa etária, né, para dar as nossas aulas, que seria a partir dos 4 e 5 anos. Porque justamente para não excluir nenhuma criança, né? Porque muitas vezes pai e mãe não tem condição de colocar a criança na escola antes disso, e aí poderia acabar perdendo, né, um conteúdo muito bacana, né, que é o conteúdo de dança que a gente vai abordar na educação infantil. Continuando, né, o conteúdo baseado na BNCC, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são interações e as brincadeiras. Então, as nossas aulas, elas foram muito voltadas para essa parte lúdica. Então,
a gente pensou numa forma de fazer com que as crianças brincassem, se divertissem e acabassem aprendendo da mesma forma, entendeu? Por isso que a gente foi voltado mais para a ludicidade. Os nossos objetivos seria estabelecer relações, expressar-se, brincar e produzir conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo cultural e social, tornando consciente essa corporeidade. Estimular a comunicação, conhecer e reconhecer sensações dos próprios corpos através da dança, música e brincadeiras. Esses nossos objetivos também a gente tirou da BNCC, que é uma pauta que tá lá escrito, né? Inclusive a parte da educação infantil, para quem quiser dar uma lida depois, ela se inicia na página 35, e ela não é muito grande, é tranquilo de ler, rapidão, e ela fala bastante coisa, muito, muito voltado para a ludicidade. E aí eu volto a falar sobre a faixa etária, né? Que foram crianças de 4 e 5 anos, pois a partir dos 4 anos que se torna obrigatória a matrícula em alguma instituição infantil. Visando não excluir as crianças menores de 4 anos, que não estariam matriculadas, optou-se por inserir o conteúdo de danças no ensino infantil a partir dos 4 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre a instituição que a gente decidiu dar aula, que foi o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, né, da Unidade Central. E por quê? Primeiro, eu trabalho lá, eu não trabalho na educação infantil, então não sei muito bem como funciona o esquema da educação infantil, porém, eu também estudei lá. E na minha época, ela era feita da seguinte forma: a educação física, as aulas de educação física, né, os conteúdos abordados na aula de educação física, eram divididos em 3 aulas. E cada aula ia abordando algo diferente e aumentando um pouco a complexidade do tema. Então, por exemplo, se fosse vou dar um futsal, por exemplo. Então, primeira aula tinha uma introdução no futsal, depois tinha alguns jogos e brincadeiras lá envolvendo bola, no segundo dia já tinha algo mais específico, né, uma troca de passes, e no último dia tinha um coletivo. Na dança, a gente buscou fazer algo similar, a gente dividiu em 3 aulas, sendo que a primeira era mais uma introdução, e as outras aulas eram uma certa sequência, né, aumentando um pouquinho a complexidade, né, não tanto por causa da faixa etária dos alunos. O cronograma das aulas. O conteúdo de dança se inicia na segunda semana de agosto e terá duração de 3 aulas. Por que a gente decidiu iniciar em agosto? Porque no primeiro semestre tem a festa junina, né? E aí, muitas vezes, as crianças ficam muito tempo envolvidas com a dança, ensaiando a coreografia da festa junina e tal. E aí eu pensei assim, pô, se eu jogar no primeiro semestre, pode dar uma saturada, né, de dança um pouco na cabeça delas, não sei. Aí eu optei para jogar no segundo semestre, um pouco mais para o início, porque normalmente no final do ano as escolas têm uma apresentação de sarau, alguma coisa envolvendo a formatura, e para não saturar também. Por isso que eu tentei jogar, né? A gente buscou jogar um pouco para o início do semestre. Então, a aula 1 seria uma introdução ao conteúdo e a familiarização com as músicas. A aula 2 é a inserção das crianças de uma forma mais prática no meio da dança. E a aula 3 é um processo avaliativo através de uma dinâmica de grupo. E agora a gente vai iniciar o plano de aula. A Luana vai falar um pouquinho para a gente. E aí, assim que ela terminar, ela pede para eu passar aqui e eu mudo o slide. Tá tranquilo? Então, gente, boa tarde. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o plano de aula. Então, como o Arthur já tinha falado, né, a nossa aula vai ser de 50 minutos e o objetivo é a introdução às danças e a familiarização com as músicas da cultura popular de cada região do Brasil. Aí a gente colocou alguns exemplos, como o axé, o frevo, o shot. O conteúdo é jogos, brinquedos e brincadeiras com música e dança. Os materiais didáticos que a gente vai utilizar é a caixa de som com Bluetooth, bastões e coletes. O local vai ser a quadra da escola, né?
E a metodologia vão ser divididas em 3 momentos. O primeiro é um aquecimento, que vai durar mais ou menos em torno de 10 minutos, onde será realizado chamado uma brincadeira pega-pega corrente. E o tempo de cada rodada será cronometrado por uma música típica de alguma dança da cultura regional brasileira. Eu não sei se aqui todo mundo já brincou, né? Mas o pega-pega de corrente funciona da seguinte forma: vai ter um pega. Aí, quando ele pega uma pessoa, ele dá a mão para ela e agora os dois são pegas. E assim sucessivamente. O momento 2 também vai ser mais ou menos uns 10 minutinhos, onde será realizada uma atividade rouba-bandeira, onde a turma será dividida em 2 equipes. O tempo de cada partida também será equivalente a uma música da cultura regional brasileira. E o terceiro momento, que vai ser para fechar a aula, será realizada uma atividade conhecida como estátua, que a gente achou melhor colocar para ser tipo uma volta calma, né, para os alunos já voltarem mais calmos para as próximas aulas. E será utilizado o mesmo estilo de música das atividades anteriores e as crianças terão liberdade para dançar como elas quiserem. E para avaliação, a gente pensou em uma roda de conversa, permitindo que todas as crianças expressem suas opiniões sobre as atividades e as músicas tocadas na aula, que é importante, né, a gente ter esse feedback para ver se elas gostaram da aula, para ver se a gente tem que modificar alguma coisa. Aí pode passar, Arthur. Aula 2. A aula 2 a gente já vai inserir a prática da dança por meio da ludicidade. O conteúdo vai ser jogos e brincadeiras também. E o material para a aula vai ser a caixa de som com Bluetooth. O local vai ser a quadra também. E vão ser 3 momentos. O aquecimento, onde vai ter uma roda de dança, que será realizada um círculo com os alunos e professores. E cada aluno deverá falar o seu nome, no mesmo momento que faz um passo de dança, escolhe o próximo para se apresentar. O aluno seguinte deve imitar o passo do anterior e, em seguida, falar o seu nome com uma coreografia nova. O segundo momento é uma brincadeira de pique-cola dançante. Quando o aluno for tocado pelo pegador, ele deve permanecer no mesmo lugar, porém deve fazer uma coreografia qualquer e, para ser salvo, o outro aluno que esteja fugindo precisa se aproximar e fazer a mesma coreografia. O tempo de cada rodada será equivalente a uma música que está tocando. O terceiro momento é a dança das cadeiras, né? Aquela brincadeira clássica, todo mundo conhece, mas que é uma maneira legal também de introduzir as danças brasileiras. E para avaliação, a gente pensou também em uma roda de conversa, que é a mesma dinâmica da aula anterior, né? Pode passar. A aula 3 vai ser estimular a criatividade e socialização através da dança. É uma coisa bastante importante, ainda mais com as crianças que estão se conhecendo ainda, né? Que são os anos iniciais escolares, é legal propor uma atividade dessa forma. O conteúdo é o processo avaliativo. Os materiais utilizados serão caixa de som com Bluetooth, fantasias diversas, perucas e roupas aleatórias. O local dessa atividade vai ser no auditório ou no teatro da escola. A metodologia será: a turma será separada em 5 grupos e os grupos vão dançar uma música de sua escolha. Dentre as músicas trabalhadas nas aulas anteriores, criar um figurino com os materiais já pré-selecionados pelos professores, como as perucas, roupas, né? E durante a dinâmica serão construídos registros como as fotos e vídeos. Assim, os alunos, pais e responsáveis poderão assistir a este momento depois. Então, a gente pensou que cada apresentação terá uma duração em média de 5 minutos, totalizando 25 minutos, para que possa ocorrer todas as apresentações, né? Os 25 minutos restantes serão utilizados para a preparação, tampando, né? Mas eu acho que é a preparação da aula mesmo. Pode passar. Então, provavelmente vocês perceberam que as aulas são de duração de 50 minutos, porém as atividades 1 e 2 totalizam 40 minutos, porque a gente sabe, né, que criança a gente tem que organizar, dar aquele tempinho para beber uma água, né? Aí, se a gente fizesse as aulas pensando em 50 minutos, provavelmente a gente teria alguma perda, né? E teve uma outra coisa também que eu esqueci de colocar, foi erro meu, que era a quantidade de alunos da turma, né? A gente pensou na aula com 20 crianças. Uhum. Então, cada grupo na última atividade ali seria de 4 alunos, né? 5 grupos de 4 alunos para totalizar as 20 crianças. Então, eu peço perdão aí sobre o meu erro.
E agora a gente finalizou a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigada, gente. Boa tarde. Vamos abrir o áudio, gente. Aplaudir o pessoal. Grupo. Legal, bacana. Bom, gente, vou fazer uns comentários, depois vou abrir para o grupo, tá? Para a turma, como a gente sempre faz, né? Conversar um pouco sobre a apresentação dos trabalhos. Gente, achei muito bacana, sensacional, que vocês trazem a contextualização da educação física, da realidade da educação infantil, na verdade, né? Porque a educação física infantil ela está atrelada a um conjunto de decisões políticas, decisões pedagógicas, né? Então, vocês trazem essa contextualização super interessante, e eu até me lembrei aqui durante o trabalho de vocês, que quando eu formei, eu dei aula numa escola para educação, chamava Educação Física no Magistério. Que disciplina era essa? Eu dava aula para as alunas de magistério, que é um curso que hoje não existe mais, né? Que era um curso tipo técnico, em vez de ser o ensino médio, as alunas optavam por fazer esse... Então, elas saíam do ensino médio como professoras para dar aula na escola. Pois é. Então, e aqui no curso de Educação Física, quando eu fiz o concurso eu dei aula em 1993, 95, tem muito tempo. Talvez vocês não eram nem, tem gente aqui nem nascido, né? A gente tinha uma disciplina que era Educação Física no Magistério também, onde o objetivo dessa disciplina era o professor de Educação Física ter esse olhar, essa condição de preparar, assim como eu dei aula no curso de Magistério, ele também dá. Essa disciplina, claro, ela foi dissolvida por causa desse processo político de leis que o grupo apresentou, né? Mudou, não é verdade? Quem dava aula de educação física para os pequenos na escola era a professora de sala. Pois é, gente, era isso. Então, a gente vê o tanto que mudou, né? E quanto que, nós, como professores de educação física, o quanto é importante, conhecedores aí das teorias. Vocês já estão, essa turma aqui já tem gente quase formando, já deve ter gente até que já defendeu o TCC. Nós podemos advogar com clareza, com fundamentação teórica, o quanto é importante a educação física no ensino infantil, não é? Porque o sujeito, ele é passível de aprendizado desde quando ele nasce, né? E o grupo traz essa proposta super interessante, contextualiza sobre essa realidade, é importante demais, e vem trazer vem trazer a LDB para a nossa discussão, o que é muito importante. E essa realidade na qual nós vivemos hoje, que esse público da escola de 4 a 17 anos. Por outro lado, a gente sabe que tem muitas escolas aí, e vocês vão trazer o exemplo do Santo Agostinho, né? Eu tive o privilégio de ser professora, não dei aula no Santo Agostinho, mas aqui no curso de Educação Física, no estágio, né? A gente chegou a fazer estágio no Santo Agostinho, conheço muitos amigos lá, e o Santo Agostinho tem uma tradição muito forte na educação física, né? Eu conheço aí o professor Robinho, que já aposentou, que era assim um apaixonado com a educação física, com a educação como um todo, e a educação física no Colégio Santo Agostinho tem uma tradição muito forte, onde todas as crianças, né, todas as crianças, matriculou na escola, ele tem a vivência da experiência com o professor de educação física. Então, fica aqui o incentivo, né, como professor de educação física, a gente lutar por isso, né, gente? Para que todos tenham acesso, e não só acesso por lei, mas um acesso por meio de uma educação, por meio de uma formação como profissional da educação física, coerente, fundamentado, articulado e conectado com a educação, que eu acho que é o mais importante. Né? Não adianta você ter uma disciplina se a cabeça, o modelo mental não é conectado com o que eu vou chamar conectado e empático, tem empatia
com a educação, né? Então, assim, achei muito bacana essa contextualização e eu precisava chamar a atenção sobre isso, queria muito, né? E aí vocês trazem uma proposta bem interessante, com 3 aulas, né? Traz o mês de agosto. É interessante o raciocínio de vocês. E eu queria chamar a atenção que o mês de agosto também tem um tema super interessante de trabalhar, que casa com a proposta de vocês, que é um mês onde muitas escolas, muitos professores dedicam para o estudo do folclore, né? Então, seria interessante linkar com isso aí, até porque vocês trazem a proposta de fazer uma introdução à dança e com a cultura popular, né? Então, eu fico curiosa como seria isso, porque eu fico pensando, né, de músicas, como seria isso? Eu senti um pouco de falta no plano de aula de uma especificidade melhor. É claro que quando a gente pega o plano e dá uma olhada, a cabeça começa a funcionar muito em função da turma, né? Porque cada turma tem uma identidade, porque aquela organização de alunos traz uma identidade daquela turma. Então, por essa perspectiva, é interessante ter essa coisa mais macro, mas pensar uma aula com uma identidade daquele grupo. Então, talvez, né, ver quais músicas vai usar. Então, é interessante ter no plano de aula quais músicas, né, já ter um repertório, porque na hora é mais fácil da gente escolher, põe uma. E hoje é muito fácil, né, gente? Você não tem, na minha época que eu dei aula em escola, era CD, né? Hoje você tem o celular com os aplicativos, com as músicas, um link, é muito mais fácil, muito mais ágil. Mas achei sensacional, e porque a criança, eu tenho eu tenho netos, né? E a gente experimenta de tudo, né? Professor de educação física para sempre, em todas as possibilidades, né? E eles curtem demais essas músicas ritmadas, né? E é importante, e são inteligentes, né? Você fala, isso é samba, isso é forró, isso é bumba, o que é isso, né? Ele vai entender. Ele começa a compreender. Então, muito bacana essa ideia da inicialização, né? De trazer para esse universo. Porque, às vezes, a gente não sabe o que as crianças escutam em casa, né? Então, é uma oportunidade educativa que eu considero imperdível. E é muito interessante vocês linkarem, né? Trazer a BNCC, que traz essa ênfase sobre a ludicidade, e fazer essa relação dialética da dança com o brincar, com o jogar. Eu estou jogando, mas eu estou dançando, né? Ter essa clareza. Eu não estou pulando corda. Eu estou dançando com a corda. Então, eu acho que são desafios para a gente pensar, para a gente também deixar de ser dança para ser jogos, deixar de ser dança para ser brincadeira, mas, de fato, gerar essa relação que eu vou chamar dialética, né? Muito interessante. Segunda aula, praticar, né? Praticar. Vamos dançar, gente. Vamos proporcionar experiências mais profundas, né? Brincando. E a terceira aula, criar. Você dar voz, né? Na verdade, continuando dar voz. Achei sensacional a ideia das fantasias, dos acessórios, mas aí tem uma coisa, para que a fantasia? Porque é legal, né? Então, acho que é interessante trazer para essa questão aí a abordagem da linguagem. Nós entendemos a dança como linguagem, então as crianças estar dançando, não só divertindo, porque ludicidade é a coisa, vamos divertir, vamos divertir aprendendo, mas aprendendo o quê? Ainda mais quando traz o figurino, traz o acessório, no que isso agrega enquanto conhecimento e enquanto a dança como linguagem. Então, a respeito do conteúdo,
São essas considerações que eu fiz, né? E achei muito interessante também a iniciativa do registro. Mas é importante, gente, que para fazer esse registro, tem autorização. Hoje a gente lida com essa coisa de direito autoral, de imagem da criança na internet. É importante ter no plano de aula um lembrete que os pais precisam autorizar, né? É um cuidado que a gente tem que ter, é um cuidado necessário, porque é a imagem do outro. Então, antes de postar o projeto de vocês lá no Moodle, eu sugiro, né, refletir sobre o que eu falei, sobre, né, não sei se a gente vai ter mais algumas contribuições aí, sobre como lembrete da importância de ter autorização dos pais, dos responsáveis, da escola ter ciência desse registro fotográfico e de vídeo, para que possa fazer, de repente, uma amostra, de repente até um evento mesmo, né? De compartilhar uma exposição, convidar os pais para vir, assistir os vídeos, assistir a exposição de fotografia. Quem sabe? Estou jogando lenha na fogueira. E, dito isso, eu quero abrir para a turma, para o próprio grupo comentar, para os colegas comentarem também, quem estiver presente na sala, se alguém gostaria de comentar com o grupo a apresentação e a proposta deles. Palavra aberta, gente. Professora, agradecer as ponderações que a senhora fez aí, e a gente vai sim alterar suas dicas que a senhora deu, beleza? Você acha que é pertinente, Arthur? Você acha que eu tô... Não, acho que não, bem pertinente, sim. Tudo que a senhora falou foi bem coeso. E aí a gente já vai planejar aqui para fazer alteração para publicar no Moodle, beleza? Isso, escolhe os links, né? Coloca lá também, os outros grupos estão fazendo isso, e acho que é bem legal, porque como esse projeto vai ficar disponibilizado no Moodle para todo mundo buscar, né? É interessante ter o máximo de informação. Luana, você quer complementar? Não, eu também acho bastante pertinente essas alterações. A gente vacilou nisso, né? Ainda mais que eu estou fazendo TCC, eu estou estudando bastante sobre isso, de autorização, né? Mas a gente vai fazer as mudanças que você sugeriu. Obrigada, professora. Nada. Alguém gostaria de comentar com o grupo alguma coisa? Eu achei muito legal o pique-cola dançante, velho. Se eu estivesse na escola, eu ia amar brincar desse pique-cola. Só queria ressaltar mesmo. Pique-cola dançando, né, Flávio? Eu também fiquei assim, gente, que genial. Agora, é importante ressaltar, né, como é lúdico, e se eu fui pego, eu tenho que ficar parado, dançar não pode ser a punição, né? Mas é como o lado engraçado, né? Então eu tenho que fazer uma coisa engraçada, de repente trazer um adjetivo para essa dança. Olha, você vai fazer uma dança pulada, uma dança engraçada. A gente tem que interagir com a criança, né? E ter um feeling para poder não perder, né, a ludicidade, não perder o conteúdo e não perder o nosso aluno, dele ficar inibido, né? Enfim, estimular que ele realmente fique livre para dançar. Talvez muitos vão querer ser pegos, né? Me pega, que eu quero dançar. Né? Talvez inverter a coisa, né? Mas assim, adorei, Flávio. Gente, o chão da escola é um lugar muito especial, muito divertido, um lugar de conhecimento mesmo. Bom, mais alguém gostaria de comentar? Estou vendo que a sala aí tem visitantes, tem pessoas que estão, né, do seminário que estão presentes aí. Você fica à vontade também de contribuir com o grupo se quiser, de comentar. Você é muito bem-vindo. E quem vai estar assistindo essa aula da forma assíncrona, porque ela vai ficar gravada na plataforma, fique à vontade para comentar aqui no chat, que os alunos vão estar passando pela plataforma para ouvir e comentar com você também, tá bom? Porque o assíncrono também é uma forma de acontecer, né, gente? Terminando aqui, essa atividade passa a ser assíncrona. Bom, gente, eu gostaria, então, de pedir aos grupos, né, aí do infantil 1, infantil 2 e o médio,
para fazerem comentários sobre os seus trabalhos. Vamos começar com o infantil? Vou compartilhar aqui. Ok. Tá compartilhando a tela? Assim. É o Gustavo, né, Gustavo? Sim. Uhum. Bom, então, gente, o nosso tema, o nosso grupo é o grupo 2, e a gente está trabalhando com o Ensino Fundamental 1. O tema que a gente escolheu foi Danças Afro-Brasileiras. Os integrantes do grupo são Gustavo Lázaro, André Araújo e Luciana Almeida. Bom, o plano de ensino, como a gente disse, o conteúdo é a dança de matriz africana, a disciplina de educação física, o ensino fundamental, anos iniciais, o 5º ano. A instituição que a gente escolheu foi a Escola Municipal Aurélio Pires, onde que ela está situada na rua Barrinha, no bairro da Liberdade, Belo Horizonte. A infraestrutura ela conta com um espaço amplo para a realização das aulas, com 2 quadras esportivas cobertas. A gente baseou o nosso trabalho na BNCC. E a BNCC, ela diz que do 3º ao 5º ano ali, ó, ela conta com, na unidade temática de danças, ela conta com ela diz que pode trabalhar tanto com as danças do Brasil e do mundo, quanto danças de matriz indígena e africana. E foi por isso que a gente escolheu o nosso tema de danças afro-brasileiras. Bom, as habilidades que a gente quer trabalhar é experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo, e danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes, como ritmo, espaço e gestos, em danças populares do Brasil e do mundo, e danças de matriz indígenas e africanas. Formular e utilizar estratégias para execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo e das danças de matriz indígena e africana. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e ou presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Bom, a nossa ementa, a gente pensa o seguinte, que a dança é um dos elementos, né, que compõe a cultura corporal de movimento, e por isso todos os cidadãos, todos os sujeitos têm direito a praticar, têm direito a acesso a essa dança, a essa prática corporal. A gente acredita que todos podem dançar, então a gente tenta fazer com que todos participem, que estimular para todos possam participar e verem que eles podem realizar, que eles devem realizar, eles podem. E também a gente, com esse trabalho, a gente procurou valorizar a cultura e história africana através da dança. Bom, como os objetivos a gente teve experienciar e investigar a possibilidade de movimentos e improvisar, criar danças a partir da temática, né? Aprimorar nos alunos as habilidades motoras deles, desenvolver o trabalho em equipe, buscando envolver a cooperação e solidariedade, proporcionar motivação aos alunos para que eles acreditem em seus potenciais, valorizar a história e a cultura africana e afro-brasileira e ensinar a importância do respeito à valorização das diferentes culturas. Bom, o conteúdo anual a gente pensou no primeiro semestre seria ginástica geral e jogos e brincadeiras populares do mundo. No segundo, esporte de invasão e esporte de rede, e no final do ano seria as lutas e a dança de matriz africana, né? Seria as lutas do contexto regional, do contexto comunitário regional e as danças afro-brasileiras. Bom, a duração das aulas seria 50 minutos, seria no mês de novembro, pois o Dia da Consciência Negra acontece no dia 20 de novembro, então a gente queria juntar esses dois aspectos para poder correr algo legal, né? Um evento podendo ser multidisciplinar. Bom, em relação ao plano de aula, a gente pensou em 8 aulas, mais o evento culminante, que seria uma apresentação dos alunos, e a gente usaria de recursos didáticos espaços físicos da quadra, caixas de som, projetor, cabos de vassoura, garrafas PETs, fitas adesivas e barbantes. A avaliação, a gente avalia nos alunos o envolvimento dos alunos com as aulas, né, as reflexões trazidas, pois a gente vai trabalhar com 3 dimensões, tanto com a conceitual, procedimental e atitudinal. Então, toda aula, a gente vai, no início da aula, conversar com os alunos. Eu vou explicar isso mais detalhadamente para frente, mas toda aula a gente vai conversar com os alunos sobre as danças, pois a gente vai pedir para que eles realizem uma pesquisa previamente. E a participação dos alunos na aula prática, né? Então, ou seja, o envolvimento dos alunos e a vontade de participar que a gente está avaliando. Bom,
Então, na aula 1, como é a aula introdutória, a gente não tem como pedir para os alunos pesquisarem. A gente vai trabalhar 3 danças da matriz afro-brasileira, que seria o jongo, o maculelê e a congada. Bom, você quer que fale todas as aulas novamente, professor, ou pode dar um resuminho? Eu acho que pode resumir, porque vocês já apresentaram, né? A ideia no seminário aqui, o recheio do bolo ser mais sintético. Tá bom, então eu só vou falar da aula principal e da aula final, e as aulas do meio eu vou sintetizar. Bom, a aula inicial, a gente vai só introduzir os alunos às danças afro-brasileiras. A gente vai perguntar, né, para a gente compreender a turma que a gente está trabalhando, para compreender se eles têm conhecimento das danças afro-brasileiras, se eles já praticaram alguma dança, se eles conhecem. A gente vai ocorrer uma roda de conversa, vamos exibir vídeos das danças afro-brasileiras, e a gente vai dar uma contextualização, né, apresentação das músicas e das danças, mostrando para eles os ritmos, introdução dos ritmos, e explicar sobre o evento, e vamos falar para eles pesquisarem sobre o maculelê. Então, toda aula a gente vai pedir para eles realizarem uma pesquisa prévia, para eles já terem um domínio maior na questão conceitual das danças. Então, e nas aulas a gente vai trabalhar tanto a questão conceitual quanto a questão procedimental. Então, eles vão praticar as danças, e também a gente vai realizar diálogos conversando sobre as histórias, sobre os ritmos da dança, o que eles pesquisaram, o que eles descobriram nessa pesquisa, né? Bom, nas primeiras aulas a gente vai trabalhar com o maculelê. Na quarta e quinta aula vai ser o jongo. Na sexta aula vai ser a congada. Na sétima aula também vai ocorrer a congada. A oitava aula, como a gente havia pedido para eles fazerem um evento, ocorrer no final um evento culminante, eles vão escolher alguma dessas 3 danças, e eles vão apresentá-la no evento final, que seria o evento que ocorreria na Semana da Consciência Negra. Então, eles vão desenvolver o processo criativo, o professor vai ajudar as crianças nesse processo de criação, e esse processo de criação vai ter, eles podem criar roupas, né? Pois a gente também ensinou eles a criarem materiais como os guizos, no caso da dança da congada. Então a gente vai ter tanto esse trabalho das roupas e da dança, né? E ao final ocorrerá a apresentação interdisciplinar, né, do Dia da Consciência Negra, e serão avaliados o elemento como engajamento dos alunos, e se as vestimentas condizem, né? Então, a participação, se a vestimenta tem relação. Não precisa ser necessariamente igual, né? Não precisa ser fidedigno, mas tem que ser algo assim que relembre, pois a gente não quer recriar exatamente igual, a gente quer eu esqueci a palavra, mas a gente quer ajudar, a gente quer ressignificar a dança. A gente quer que eles participem da dança, para eles para eles praticarem, né, a dança, para eles poderem participar dessa cultura corporal de movimento. Então, no final, ocorreria esse evento, e eles seriam avaliados no sentido do engajamento e no sentido das roupas, né? Seria esse nosso trabalho, essa seria a nossa bibliografia. Obrigado, gente. Bravo! Aplaudir, né, gente? Esse trabalho já foi apresentado no dia 18, eu falei que o nosso seminário começou dia 18, né, de janeiro, e eu já até quero só retomar, né, vai ser uma coisa que eu falei, da importância, né, de ressignificar, de compreender, da discussão do que é matriz africana, do que é matriz africana, né, o que significa isso no Brasil, como habilidades, né, que eles trazem no foco dessa aula, experimentar, recriar e fluir na dança, né, gente? Muito interessante, um trabalho que apresenta 8 planos de aula, bem elaborados, muito bacana, e já está no Moodle, né? Esse plano para todos terem acesso. Bom, gente, vamos ouvir um pouco agora o Ensino Fundamental 2? Pessoal, tá aí? Laís, Andréia, Vitor, estão?
Deixa eu lembrar aqui o que eles falam, né? O Vitor... Eles trouxeram uma proposta bem interessante para o Fundamental 2, baseado nas danças de salão, né? A proposta deles é desenvolver a dança de salão e o forró, aí no primeiro semestre do ano, no 9º ano. A proposta deles é para alunos do Ensino Fundamental 2 para o 9º ano. E o objetivo que eles trouxeram tem a ver com aspectos técnicos e também trabalhar questões históricas e culturais do que é esse forró, né? Então, eles têm aí uma ideia de trabalhar alguns tipos de forró, como universitário, deixa eu ver se eu lembro aqui, o universitário, pé de serra, alguns. E a ideia, no final, no processo da aula também, dessas aulas, são 10 aulas, ou seja, a ideia é que os meninos saiam da turma, aprendem, sabendo mesmo que é forró, né? Mas que eles também saiam dessa unidade didática, dança, com uma proposta criativa. Então, a partir de tudo que aprendeu, que dança é essa que eles vão trazer, né? Que forró identitário é esse? Estou chamando de identitário, eu coloquei isso aí. A partir dessa análise, qual que é a diferença desses forrós todos? E aí, dentro da metodologia, assistir vídeos, experimentação e a finalização da proposta na festa junina, ou seja, dentro da proposta de festa junina, além da quadrilha, né, que tradicionalmente as escolas fazem, mas ter uma apresentação dos alunos com a voz deles, numa proposta criativa a partir do forró. Aí vem figurino, vem composição coreográfica, tudo mais. É uma pena que eles não estão aí. Então, alguém gostaria de comentar sobre a apresentação do grupo do forró? Uma coisa que eu poderia ter falado e não falei? Bem, gente, então, e o grupo do ensino médio? Vocês podem fazer aí? O pessoal está aí? Eu estou aqui. Você pode fazer um resumo? Posso sim. Precisa compartilhar o slide ou eu posso só resumir mesmo? Deixa ao seu critério. Que eu acho que resumindo vai dar para sintetizar melhor. Tá bom. Eu e a Isadora... Você consegue abrir sua tela, Mariana? Consigo, peraí. Eu e a Isadora, então, a gente fez do ensino médio, né? E a gente pensou em o tema do nosso projeto, né? A gente pensou em um projeto, seria o que te incomoda. Então, a gente pensou em perguntar, né? Realizar uma roda de conversa com os alunos, questionando eles o que incomodava eles na escola, o que incomodava eles na sociedade em geral, né? Que incomodava eles em relação a eles mesmos, em relação ao porquê que eles não dançavam, né? Porque a gente pensou esse projeto principalmente porque no ensino médio os alunos geralmente têm uma resistência, né? A participar das danças, tem uma vergonha, existe um preconceito, então a gente pensou nesse projeto visando atrair a atenção dos alunos nesse sentido. Que eles pudessem se expressar, né? Expressar o que incomodava eles em qualquer sentido que eles pensassem. Aí, então, a gente teve o objetivo, né, geral, que era estimular vivências da corporeidade, possibilitar diálogos corporais, entendendo sua liberdade de criação, e trazer o conhecimento e domínio sobre o próprio corpo. E os objetivos específicos seriam possibilitar aos alunos a descoberta da sua própria linguagem corporal, tendo o corpo como uma forma de se expressar e de se comunicar, e além de propiciar um momento que se possa falar dos sentimentos, das emoções, do que incomoda, né, os alunos, e utilizando o corpo como forma de comunicação, entendendo que a dança é para todos e todas. Aí, então, a gente pensou na escola, né, localizada na região oeste de Belo Horizonte, seria para o 2º ano do ensino médio, um total de 8 aulas que nós pensamos, cada aula com 50 minutos, e aí nós pensamos em 4 aulas trabalhando
alguns aspectos da dança contemporânea, né? Que são o cardume, né, que é o deslocamento dos alunos em grupo, deslocamento diagonal, footwork, né, que é a dança no solo, né? Então, nós pensamos em 4 aulas para introduzir esses aspectos, né? Trabalhar com os alunos, trabalhar em duplas, em trios, em grupos. E aí, depois dessas 4 aulas, a quinta e a sexta aula nós separamos para que e no processo de criação das coreografias, pensando nessa temática do que te incomoda, né? Então, buscando se expressar por meio dessa coreografia que eles iam pensar. E aí, na 7ª aula, seria a produção do cenário e do figurino. Então, nós pensamos em falar para os alunos, né, a importância que tem o cenário e o figurino para compor a obra como um todo, pensar no cenário e no figurino não só como uma coisa simples, né, e banal, mas para compor mesmo a obra, para complementar. E aí a 8ª aula seria o evento culminante, que seria o dia que os alunos iam se apresentar, que os grupos iam assistir, né, uns aos outros. E acho que era isso. E aí no final teria avaliação, a avaliação seria feita durante as aulas, né? Todas as aulas o professor iria assistir os alunos, né? Observar o empenho, observar o comprometimento e observar além do resultado, né? Observar também o processo. Aí acho que era isso. Isso, excelente síntese, Mariana. Foi o trabalho da semana passada, né? Que nós, aqui na sala, uma aula pública, né? Uma aula como essa é pública, a outra foi entre nós, e a gente comentou, assim, a importância da proposta, né? Da Isadora e da Mariana, quando elas trazem a dança contemporânea como uma possibilidade de linguagem, né? Ou seja, como são adolescentes, né? Crianças aí, jovens na faixa de 15, 16 anos, né? Que estão lá no 2º ano, estão vivendo essa transição da vida mesmo, né? Muitas vezes algo incomoda, mas não consegue falar, né? Então, achei sensacional, porque por meio da dança a gente tem experimentado isso, né? Possibilidade de dizer, muitas vezes, aquilo que a gente não dá conta de dizer com palavras. Então, além de ser uma atividade física importante, relevante, é uma atividade artística e intelectual, né, gente? E que envolve o nosso ser na sua inteireza. Muito interessante também, Mariana, que eu me lembro que vocês trazem, né, a proposta do material alternativo, de trabalhar com balões, trabalhar vendas, tudo que pode estimular, né, principalmente tirar aquela tampinha da timidez, né? Eu não falo porque eu sou tímido, eu não danço porque eu sou tímido. Então, vocês trazem essa possibilidade. E uma coisa que foi falada, assim, uma tônica de quase todos os grupos até agora, né? É a roda de conversa como uma ferramenta de avaliação e também de proximidade na relação professor-aluno. Então, muito bacana, adorei esse trabalho. Alguém gostaria de comentar? Alguém que participou da aula passada e gostaria de complementar algo que as meninas falaram e que, no resumo, a gente acaba sacrificando? Isabel, Ei, Rafael, pode falar. aqui o áudio tá funcionando direitinho, que a gente tava tendo problema com áudio, vídeo. Estou ouvindo bem, você? Ai, que bom. Não, assim, eu queria só parabenizar elas mesmas, assim, eu achei a apresentação fantástica e, ao meu ver, muito dentro da especificidade da disciplina, né, que é o ensino de danças contemporâneas. Então, Sim. elas não fugiram, assim, da proposta da disciplina, eu achei muito interessante e enriquecedor, assim, para nós todos, né, para a gente poder estar utilizando isso também como proposta quando a gente também estiver na escola. Bacana demais. Alguém mais gostaria de contribuir? Rafael, então tá com vocês aí, né? Nós vamos então agora fazer o fechamento do seminário, né? Com o tema da dança no contexto da educação física escolar, mas pensando, né, nesse sujeito
que está lá na EJA. Então, eu convido aí o Matheus e o Rafael para apresentar, então, a proposta. Eu e meu irmão estamos juntos aqui, né? Para não ter problema. Vou compartilhar a tela. Opa, ai meu Deus, aqui, né? Ô, gente, precisa falar que eles são gêmeos, não, né? Somos gêmeos. Vai lá. Isso. Você já? Mais para mim. Ai, gente, só um minuto porque esse computador. Nossa, nosso computador tá muito ruim. Não acredito. Problemas técnicos. Sempre trava e é difícil. Como é que é? F5, irmão? O que que aperta? Fala que é problema na conexão. Ô, André, tô achando bárbaro você tá com a câmera aberta hoje, viu? Muito bom. Dá movimento na sala. Presença, né? Não, tem que prestigiar a apresentação do trabalho do F5. grupo, então Tá acho aí. importante. Vamos apresentar o PDF. Ai, gente, não tá abrindo. Tenta Ctrl F5, às vezes pode ser isso também. Ctrl F5. Pois é, a gente tinha apertado agora, não deu. Vamos apresentar o PDF. A gente vai apresentar. Ah, não, deu aqui, ó. Aí foi. Ai, ótimo. Abriu. Só que aí tá travado também. Ai, gente, que ótimo. Vai dar certo. Já tá dando certo. Aqui, ó. Deixa eu começar então. Bom, o nosso projeto então é relacionado ao EJA, né? E o tema do nosso projeto tem como nome a dança enquanto possibilidade de experimentação do próprio corpo. Assim aqui. Como que faz? Assim. Acho que é Aí. Vai Ai, devagarzinho, gente, vai devagarzinho. Nossa Senhora. Seguinte. Bom, a gente pensou em trabalhar com a Escola Estadual Anita Brina Brandão, que é localizada na rua Higino Bonfilho, 5, no Jaraguá, em Belo Horizonte, na disciplina de Educação Física, na modalidade de ensino de jovens e adultos no EJA. Professores Matheus Alcântara e Rafael Alcântara, numa perspectiva de 2 aulas por semana de 50 minutos, pensando 8 aulas com a duração de 1 mês. No período letivo de abril, sendo trabalhado na quadra ou na sala de dança, pensando aí uma perspectiva de 25 alunos, mais ou menos. Bom, então, pensando o corpo sob a perspectiva da contemporaneidade, a gente visa, então, percebê-lo para além de uma máquina a ser controlada e treinada para executar os movimentos técnicos que devem ser repetidos. Então, por isso, o ensino da dança, nesse projeto de ensino, ele não vai se prender a técnicas específicas da cultura de movimento, mas buscará explorar a liberdade do ser e a experimentação do seu próprio corpo, que não é fragmentado, mas que é a totalidade integrada de seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos, dos seus valores e também da sua forma neuroanatomo-fisiológica e também as suas limitações. Aí, né, então, dessa forma, a gente vai pensar que o movimento dançado nas aulas não se revelará como busca por uma técnica que vai ser trazida pelos professores, mas sim entendido como movimentos que carregam sentidos, significados, valores e sentimentos que são permeados pela cultura do tempo e espaço em que vivemos na contemporaneidade. Portanto, será então um incentivo à busca dos alunos por uma técnica própria de se dançar. Então, além disso, né, então, tendo em vista o movimento também entendido como linguagem, visto que ele carrega, então, esses sentidos e significados culturais que comunicam algo, o ensino da dança, então, não vai tratar apenas da vivência da dança e da experimentação do corpo em si, e só isso, mas também como algo que quer ser comunicado, né? Então, a gente vai estar entendendo o movimento como gestos que comunicam algo, que tem algo para dizer. Sim, aí, tipo, com isso em mente, então, a nossa proposta é de criar oportunidades dos alunos se organizarem coletivamente de uma forma mais autônoma, com o objetivo de fomentar o exercício da democracia. É por isso que também a gente não pretende apresentar previamente uma proposta de movimento, uma estética, né, uma técnica, mas assim permitir que eles vivenciem uma autoria da própria história.
Então, o objetivo geral, então, da proposta é propiciar, então, a reflexão, a produção de conhecimento e arte através da prática e da experimentação da dança, na expectativa de buscar, então, uma dança própria do sujeito, que é construída por ele mesmo, né? E oferecer também ao aluno uma relação mais afetiva, efetiva e intimista com a possibilidade de aprender e expressar-se criativamente através do movimento dançado. E também proporcionar aos alunos a condição e a liberdade para dançar e para criar, fugindo da repetição, então, dos movimentos ensinados ou criados pelo professor. Então, vai ser realmente, eles vão estar sendo autores mesmo da sua criação. Sim, e aí como objetivos específicos, a gente pensa em incentivar a criação de possibilidades corporais expressivas, propiciar a apreensão de várias habilidades de execução de movimentos e ritmos, ampliar as experiências corporais dos alunos para uma dança contextualizada na contemporaneidade e proporcionar a oportunidade de criar coletivamente uma apresentação de dança no contexto escolar. Então, os conteúdos do projeto, então, vão se basear principalmente na dança experimental e na expressão corporal dentro da contemporaneidade. A gente pensou o cronograma dividido em 8 aulas, sendo que nas primeiras 4 aulas a gente vai estar aí proporcionando essa experimentação, né, da dança experimental, que eles possam perceber qual é o meu nome, o que sou no mundo, como eu me expresso, ressignificando o mundo, que a gente vai explicar mais a seguir cada aula, mas que tem como esse objetivo mesmo de uma dança mais experimental, fugindo de uma técnica específica. E depois, com um momento de 3 aulas para criação artística, em que nós vamos estar também voltando, né, no que foi Da autonomia na autonomia, a gente vai estar trabalhando mais essa questão da criação, através de vídeos, enfim. E uma apresentação final e uma autoavaliação no dia 29, que inclusive é o Dia Internacional da Dança, por isso que a gente acabou escolhendo esse mês, que vai ser aí para poder fechar esse projeto de ensino. Sim. Bom, então, os materiais didáticos que vão ser utilizados vão ser os materiais comuns da educação física, como bambolês, bolas, os cones, enfim, todos os materiais disponíveis na escola, além de materiais que a gente vai pedir para eles levarem, como sacolas, bastões, balões, jornais, enfim, o que eles tiverem interesse de estar experimentando, além de objetos pessoais também, que eles podem estar levando também, e tatames ou colchões, caso não haja uma sala de dança com um piso adequado na escola. A avaliação, ela vai se dar através de escritas espontâneas que a gente vai pedir para os alunos estarem fazendo ao final de cada aula e que eles vão estar escrevendo ali literalmente o que eles quiserem, o que eles sentiram na aula, O que vier à mente. o que vier à mente, assim. Tanto que às vezes se eles não quiserem escrever nada, quiser fazer um desenho, a gente vai estar, assim, por mais que sejam jovens e adultos, enfim, é uma coisa realmente livre, sabe? Dando então incluso uma roda de conversa para que eles possam falar o que quiserem, poder expor essas escritas espontâneas com os colegas, e também na apresentação final de todo o processo, que vai estar ocorrendo também uma forma de avaliação e uma autoavaliação também que vai ocorrer no final do processo. Ok. E o caminho metodológico, então, do projeto de ensino, ele está fundamentado principalmente no programa de dança experimental, que é realizado na FMG pela Isabel Coimbra, bem como também a produção teórica sobre a dança contemporânea que ela tem, que foi amplamente, né, difundida e a gente foi debatida nessa disciplina, e também a análise do movimento humano de Laban. Então agora a gente vai para a metodologia, em que a gente vai estar discutindo o plano de aula, em cima das unidades didáticas. Bom, a aula 1 vai ter como tema qual é o meu nome. O objetivo dessa aula é que os alunos possam construir um movimento que seja seu nome. E aí, em grupos, eles vão estar juntando os movimentos em uma coreografia. Então, se o menino ele chama João, ele pode fazer o movimento. Como é que ele pensaria o nome João em forma de movimento? Às vezes ele quer fazer um movimento com os braços, ou então ele quer fazer um chute, porque ele gosta muito de futebol. E aí ele pode fazer um movimento que ele bem desejar, bem entender. E a ideia é que a gente possa trabalhar isso em roda, em que todo mundo mostre o seu movimento, e todo mundo faça também o movimento
né, o nome do colega. E aí a gente, para poder... porque assim, aí, após o momento em que eles vão fazer individualmente, né, mostrar o seu próprio nome, a gente vai formar, então, em grupos, para que eles possam juntar, então, os movimentos, nome, né, os nomes próprios deles, individuais, para poder formar uma coreografia. Então, sei lá, o João, a Ana, enfim, e a Débora, tem 5 pessoas no grupo, aí eles têm que pegar esses 5 movimentos e fazer uma coreografia a partir desses 5 movimentos. Aí eles vão ter que decidir qual movimento vai ser primeiro, qual vai ser por último, enfim. Como encaixar e montar essa coreografia inicial. Os materiais didáticos, então, nesse primeiro momento vai ser sem uma trilha sonora musical, vai ser apenas realmente o som natural do ambiente, e sem materiais, a não ser que seja necessário o uso de tatames ou colchões, se alguém quiser fazer um rolamento, enfim, alguma coisa específica. E a avaliação nessa aula vai se dar através da anotação do professor em seu caderno de processo e a participação dos alunos em si. A aula 2 tem como o tema Quem sou eu no mundo? E o objetivo, então, é sentir a presença física do corpo no mundo e refletir sobre ela, e também trabalhar os princípios dos fatores do movimento e ações do esforço, segundo Laban. Então, a proposta seria, então, começar a aula, né? Todos os alunos deitados no chão, começando a partir do plano baixo, de olhos fechados, e aí o professor vai mediando a aula, falando para o aluno, então, por exemplo, experienciar, então, o uso e a percepção do próprio peso, então para eles sentirem a gravidade agindo sobre o corpo, eles tentarem perceber isso, sentir a densidade, então, do corpo e das coisas, né? Como, por exemplo, o vento, se estiver ventando, sentir o vento no corpo, tentar perceber cheiros, texturas do solo, textura da roupa, do corpo, da pele, também a temperatura do ambiente, como que é a temperatura do solo, como é a temperatura do ar, e a partir disso, o professor, né, nós vamos iniciando a aula, fazendo com que eles vão subir, então, até o plano alto, né, de maneiras extracotidianas. Então, assim, eles têm que levantar desse estado deitado de maneiras que eles não levantam normalmente. Então, não é simplesmente levantar, é buscar levantar de formas que, assim, ninguém levanta. Utilizando outros apoios, né? Outras alavancas corporais. E aí, então, quando eles chegarem no plano alto, né, de uma maneira mais progressiva, a gente vai estar, então, trabalhando a orientação e a ocupação do espaço. Então, eles estarem andando pela quadra, né, e aí buscando ocupar os espaços vazios, e também alterando a velocidade. Uma hora eles vão estar andando, outra hora eles vão estar indo mais rápido, outra hora eles vão estar correndo. E também buscando sentir, então, a presença física do corpo no mundo e tentar refletir sobre ela. E aí, para isso, a gente vai estar usando também os princípios dos fatores do movimento e as ações do esforço do Laban para mediar, então, o desenvolvimento da aula. Então, a gente pode pedir para que eles tentem realizar o movimento de torcer, de pressionar, né, de chicotear, de socar, flutuar, deslizar, sacudir, pontuar, que vão estar trabalhando espaços diferentes, espaços que são mais, né, flexíveis, diretos, multifocado, focado. O peso também vai ser um peso mais firme, né? E outros vão ser pesos mais leves, como o flutuar, por exemplo. E em diferentes tempos, né? Então vão ter movimentos que vão demandar um tempo mais rápido, outros vão demandar um tempo mais lento para realizar o movimento. E dessa forma, eles estarem realmente, né, experimentando o próprio corpo ali. E os materiais, então, utilizados nessa aula vai ser tatame, colchão, se necessário. E como avaliação, a gente vai estar introduzindo nessa aula a escrita espontânea, né, que eles vão escrever logo após a aula, assim, nos minutos finais. Eles vão ter um momento para poder escrever as reflexões, o que vier à mente deles, o que eles sentiram, e também vamos estar utilizando as anotações do professor, né, no seu caderno de processo, e também vamos estar avaliando a participação dos alunos. Na aula 3, a gente vai estar utilizando como tema como eu me expresso, tendo como objetivo compreender a dança como movimentos que carregam sentidos, significados, valores e sentimentos. E aí a gente pensa em também retomar um pouco da experiência da aula passada, de começar a partir do plano baixo, deitados e de olhos fechados. E aí eles vão então subir, né, até o plano alto de diferentes maneiras, até diferentes mesmo das formas que eles buscaram da aula passada. E aí quando eles estiverem no plano alto, nós professores, a gente iria mediar a proposta de movimento a partir de provocações,
como, por exemplo, quando vocês sentem alegria, como vocês se sentem, né? E como seriam os movimentos que expressam alegria. Então, pedir para eles poderem fazer esse tipo de movimento. E quando eles estão atrasados, como que eles se movimentam dessa forma? Quando eles estão ansiosos ou então estão tristes, como que é a expressão facial, como que é a expressão do corpo em sua totalidade. E a gente vai fazer, então, os alunos compreenderem a dança como movimentos que carregam esses sentidos, esses significados, valores e sentimentos, a fim de vivenciar o movimento livre, sem técnicas, sem amarras, tentando experimentar o movimento antes mesmo deles pensar ou planejar o movimento, né? Buscando uma espontaneidade mesmo. E aí, questioná-los, então, o porquê da vergonha de se expressar, porque isso pode acontecer, qual a dificuldade, então, de demonstrar os nossos sentimentos, né? Como seria, então, um movimento com vergonha, para eles fazerem movimentos envergonhados, e aí, a partir disso, como seria um movimento livre da vergonha e sem medo do julgamento, pedir para eles poderem se jogar todos ao mesmo tempo, enfim, proporcionar esse tipo de experiência para eles. E a gente também estaria avisando, né, para na próxima aula eles levarem objetos como sacolas plásticas ou outros objetos pessoais. E aí a gente estaria utilizando nessa aula a caixa de som com músicas de diferentes ritmos e tatames e colchões, se for necessário. E a avaliação também da mesma forma de escrita espontânea, roda de conversa e a participação. Meio que cortou, né? Bom, aí a aula 4. O tema, então, seria Ressignificando o Mundo, com o objetivo, então, de ressignificar os objetos cotidianos que tem na escola, nas aulas de educação física, ou os pessoais que eles trouxeram, né? E aí, então, seria, por exemplo, pensar numa sacola plástica, por exemplo, ou em uma bola, como uma extensão do próprio corpo. E aí eles tentarem trabalhar a relação do corpo com o objeto e do objeto com o corpo. Então, por exemplo, dançar com uma sacola, dançar como se fosse uma sacola, como se você fosse, sabe, uma bola, dançar com uma bola, como é dançar com um bombolê, com um bastão, por exemplo, que seria então uma escolha livre. E a gente também estaria incentivando, né, com que eles experimentassem durante esses movimentos propostas que a gente geralmente não faz, que a gente às vezes quando não sabe dançar, não que eu saiba, né, mas enfim, a gente só vai e não pensa, por exemplo, em realizar a repetição dos movimentos. Então, eles estão fazendo um movimento, eles podem repetir o movimento e depois dar continuidade, né, a fluidez do movimento. Pensar também em pausas, em momentos que eles param e depois continuam. E também se relacionar mesmo com o objeto no ritmo da música, que a gente vai estar propondo músicas em diferentes ritmos. Então, dançar no ritmo da música e perceber também a densidade, né, o peso dos objetos que são às vezes mais leves, mais pesados, como que é a relação que se tem com eles, e também buscar sempre explorar os diferentes planos, o plano baixo, plano médio, plano alto. Nessa aula, a gente também estaria no momento inicial da aula, realizando a apreciação de vídeos, que a gente vai ter a intenção de mostrar aqui depois da apresentação. Os materiais didáticos, então, seria a caixa de som e os tatames, se necessário. E a avaliação é escrita espontânea. Eu não sei se está cortando aí para vocês, mas está dando problema aqui no nosso. Mas é escrita espontânea, né, a roda de conversa, que a gente também vai propor, e a participação dos mesmos. Cadê? Isso. Aí a gente pensa que as aulas 5, 6 e 7 a gente vai deixar como processo de criação artística, em que a gente vai estar tendo como objetivo a apreciação de vídeos para poder inspirar eles nas movimentações, definir também as aulas como momento de realizar propostas, por exemplo, na aula 5 serem levantadas mais propostas, na aula 6 ser mais uma limpeza dessas propostas que foram levantadas, né? E aí na aula 7 ser mais um ensaio daquilo que foi limpo, né, para não ficar também mais realizando mais propostas, para que seja realmente feita uma limpeza maior. E também, durante essas aulas, discutir o significado do figurino, né? Porque o figurino, ele não é só uma roupa, uma coisa assim, aleatória. Ele tem algo para dizer, ele é uma forma de linguagem. Então, às vezes, se eles querem expressar coisas que chamem a atenção apenas para o corpo, se é interessante usar uma base preta, ou então uma base branca, ou então se eles querem trazer para a apresentação algo que esteja também fora do corpo, que seja um figurino alegre ou triste, uma coisa diferente, enfim, que isso também vai trazer algo ali a ser dito para a apresentação.
E também vai ter uma roda de final de todas as aulas, uma roda de conversa ao final de todas as aulas, para que seja debatido, né, o processo de criação ali entre todos. Sim. Aí os materiais didáticos vai ser também a caixa de som, a critério dos alunos, porque a gente vai deixar com que seja livre, né, a escolha de música a partir deles, e também tatames e colchões se forem necessários. E a avaliação também pela roda de conversa, pela Sim. participação, e é isso. E na aula 8, então, vai ser a aula final, em que vai ser, então, realizada a apresentação e a autoavaliação. E tem o objetivo, então, da apresentação do processo de criação artística, seguida de uma roda de conversa com o objetivo de promover uma autoavaliação do processo. E aí, nessa aula, pode ser utilizado tatames ou os colchões se necessário, e a caixa de som. E a avaliação vai ser dada por meio dessa avaliação, pelas anotações do professor também, seu caderno de processo, e a participação dos alunos. E é isso. Essas são as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou para poder estar compondo a ementa, né, os nossos objetivos, a nossa intencionalidade. E aqui está a referência dos vídeos que a gente tem a intenção de mostrar para vocês. Se a gente conseguir sair daqui. Vocês estão vendo aí direitinho, gente? Estamos sim. Tá, a gente vai mostrar agora alguns vídeos, como por exemplo, a gente vai mostrar primeiro uns vídeos que têm interação com objetos. Vou mostrar esse aqui que é bem interessante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Faz o seguinte. Faz isso aqui. Não tá dando. Deixa eu ver se eu... Ai. Esse computador tá dando muito problema. Será que a gente consegue abrir no YouTube? É isso. Acho que não vai dar, não. A gente vai tentar. Esse aí de objeto com sacolas, fiquei curiosa, gente. A gente vou tentar mostrar aqui. Gente, o nosso computador é Linux, sabe? Então, é uma dificuldade que só Deus. Eu vou ter que abrir meu WhatsApp. Que vergonha. Tá indo bem, tá indo bem. Então, tecnologia é ótimo quando funciona, né, gente? Ai, meu Deus. Aqui, eu não sei qual que é qual, mas eu vou estar abrindo. Vai dar certo. Vai dar. Esse daqui é com o que a gente achou com cabo de vassoura. Possíveis. Como o seu corpo se relaciona com esse material. As temporalidades, os ritmos possíveis. E pensa também na base do seu corpo. Como esse movimento acontece a partir do apoio dos pés no chão em relação ao bastão e ao espaço. Não, você está. A gente vai avançando um pouquinho porque é um vídeo longo, assim, tem vários vídeos. Entre você e o seu bastão. Você pode prestar atenção também na relação com a base e os seus pés no chão e a relação com a coluna. No terceiro procedimento, nós vamos experimentar as relações possíveis entre o cabo de vassoura e determinadas partes do nosso corpo. Você vai... Ai, Deus. Deixa eu baixar aqui. Um outro vídeo que a gente pensou. Esse é com a bexiga. Faz isso por um tempo, brincando, ó. Tem horas que eu jogo mais alto, deixa cair, ou lá, tá, lá, tu, lá, lá. No finalzinho ele usa mais o corpo inteiro. Braço direito, perna esquerda, perna direita, braço direito, enfim. Misturem tudo com
Enfim, tem um outro interessantíssimo da bexiga que eu vou mostrar mais pra frente, que esse daqui é mais... Deixa eu ver esse. Esse foi mais inspirador até, a gente nem ia mostrar ele, não. Esse seria... Só para entender que a trilha sonora também, ela trabalha a emoção, né? Sim. Apesar de essa apresentação, por exemplo, ter movimentos muito técnicos, eles servem mais como uma inspiração mesmo para os alunos e não para eles seguirem essa norma, entende? Mas para eles terem como uma base, assim. Enfim, deixa eu ver mais aqui. Ai, que vontade de dançar, gente. Né, dá demais. Esse eu achei muito interessante também. E aí, nesses vídeos, a gente mostra para eles, por exemplo, a forma como eles se movimentam. Às vezes é de uma maneira mais rápida, mais brusca, uma maneira mais sutil. Então, é mais para eles perceberem isso, né? Sendo arrastado, deslizando, as pausas, flutuando. Enfim, as diferentes possibilidades. A relação com o objeto. A relação com o outro também. Isso aqui também é legal. Enfim. Bonjour, monsieur de Corbeau. Qual foi? Acho que foi esse aqui que eu peguei. Tem o da sacola que ele é muito legal, você vai adorar. Esse.
Esse é um coletivo artístico que chama Maputo Moçambique. E eles são artistas circenses que misturam o circo, a dança, a música, que a gente acabou conhecendo no curso técnico que a gente fez, que é muito interessante. Aí esse daqui é um vídeo deles mais cantando. É onde? Fica de novo. Aqui. Enfim, esses vídeos mostram também muito a relação que eles têm com muitos objetos, né? Tanto circenses, também como a corda, que poderia ser utilizada. Enfim, isso. É uma infinidade de possibilidades. E é isso a nossa apresentação. Desculpa os erros técnicos. Nossa, esse computador. Bravo! Vamos aplaudir, gente? Abre o áudio aí, vamos aplaudir. Gente, que bacana, que felicidade encerrar o nosso seminário com essa proposta tão bacana, tão inclusiva. Me senti muito honrada com a citação aí do meu nome, do meu trabalho. Nossa, do lado de Rudolf Laban, meu Deus, quanta honra! Que bacana, gente, que trabalho de pesquisa incrível que vocês fizeram, né? Porque o Matheus e o Rafael, eles são da área do circo, né, gente? Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. E uma vez, acho que eu conversei já, mas foi com você, Rafael, que a gente conversou? Foi comigo. Como que eu via essa proximidade, essa riqueza desse diálogo, dessas áreas do circo e da dança, né? E nessa proposta que vocês trouxeram, isso fica muito forte, comprovado, a gente fica doido para ver esse plano em ação, né? Então, eu vou fazer algum comentário, depois, né, eu deixo aberto para o grupo aqui. Sensacional a ideia de pensar a dança como possibilidade. Eu acho que é isso, sabe? Não como aquele conteúdo fechado, né? Que tem um princípio, meio e fim, mas uma possibilidade. Isso foi uma marca que todos os trabalhos trouxeram, né? Eu vejo, de certa forma, uma influência do que a gente discutiu desde o primeiro dia de aula aqui juntos, né? A dança, ela é uma possibilidade, até porque ela está presente na vida do ser humano, né? Na história humana, desde sempre, comprovado historicamente que ela é imemorial, não tem uma data, né? Remonta a tempos imemoriais. Então, a gente tratar como possibilidade e de experimentação do próprio corpo, sensacional, assim, aquela coisa, né? Você pode dançar se quiser, mas às vezes, gente, o querer, ele esbarra num tanto de coisa, né? Ele vai esbarrar no preconceito, ele vai esbarrar na timidez, ele vai esbarrar na falta de hábito, ele vai esbarrar em tanta coisa. Então, eu fico imaginando quando chega lá no EJA, né? Às vezes uma pessoa com 70 anos, 80 anos, porque a faixa etária do EJA ela é muito ampla, né? Eu falo isso com muita propriedade, porque minha mãe, com 70 anos, ela foi fazer o EJA, era o sonho dela estudar, e ela falou, vou estudar porque eu quero fazer direito um dia. E ela, de fato, fez o EJA, acompanhei o trabalho da turma da Educação Física com o EJA, que eu presenciei sensacional, né, da Educação Física, das Artes. Minha mãe chegou, de fato, começar a fazer o curso de Direito. Infelizmente, ela veio a falecer e não conseguiu concluir, né? Mas
essa experimentar do próprio corpo, você chegar numa faixa etária, numa época da sua vida onde, puxa, não tem mais nada para mim, né? Já tive filho, já fiz tudo, e aí, dentro do EJA, você ter essa oportunidade de experimentar o corpo de maneira que você nunca experimentou. Experimentar, descobrir que o seu ombro tem possibilidades inimagináveis, e o quadril, e a cintura escapular, e a cintura pélvica, e os pés, o pé, descobrir que o pé não é um tijolo, né? Aquele tijolo que você anda em cima, mas ele é rico nas articulações. Então, sensacional, gostei demais, assim, eu acho que vocês trouxeram uma proposta bem articulada com a dança experimental e com a fundamentação do LABA, até porque na metodologia da dança experimental, o LABA é um dos nossos suportes teóricos, né? E a maneira como vocês propõem trabalhar essa temática articulada com a própria contemporaneidade, o conceito de contemporaneidade. O que é ser contemporâneo, né, gente? Eu acho fundamental a gente trabalhar esse conceito, porque o que significa ser contemporâneo? Né? Então, é o tempo histórico que nós estamos vivendo, mas o ser contemporâneo também tem com a lente. Qual a lente do olhar que a gente tem sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre a história. Isso muda tudo. E a escola é um lugar privilegiado para fazer isso, e fazer isso dentro de uma aula de educação física no meu entender, algo maravilhoso. Uma oportunidade incrível da gente tratar esse corpo para além de uma caixa de ossos e feixes musculares, né? Esse corpo na sua inteireza. E vocês trazem isso, né, no objetivo de vocês, quando vocês falam da liberdade do ser, dessa totalidade, que tem tudo a ver com o discurso do Merleau-Ponty, que foi um dos primeiros filósofos da contemporaneidade que trazem essa reflexão. Então, sensacional. E é isso, uma aula, o cronograma, a proposta didático-pedagógica, ela está intimamente ligada com a ementa, com esse olhar que a gente tem sobre o 8 e que conteúdo é esse que a gente vai desenvolver, né? Sensacional. E a gente fica pensando, né, o exercício democrático. O que é a gente viver esse exercício democrático? E aí vocês trazem já um exemplo que eu achei muito bacana, que não é as técnicas corporais, a experiência da dança não está focada a partir do professor, porque o professor está ali para ensinar, a gente entra com algumas técnicas para realizar aquele movimento com segurança. Eu acho que o objetivo da educação física é esse, não é doutrinar, não é fechar na caixinha, mas, olha, gente, tem esse movimento em agachamento aqui para evitar lesões, e explicar, principalmente com o pessoal mais velho, né? Mais idade, que de repente tem limitações, inclusive, de coordenação, por exemplo. Limitações, assim, pela idade mesmo, né? Então, muito interessante essa proposta como um todo e os caminhos que vocês escolheram para tornar essa proposta concreta. Porque muitas vezes a gente elabora objetivos, desenvolve a metodologia, chega no final, você nem lembra do objetivo, né? Mas qual que era o objetivo mesmo? Passou longe. Então, vocês trazem isso, assim, de maneira muito legal, porque vocês constroem, no meu entender, um plano de aula, planos de aulas a partir de problematizações importantíssimas que casam com a ementa, né? Então, eu já fiz, assim, aulas, né? Eu gosto muito de trabalhar a primeira aula com essa ideia do nome, meu nome, como corporificar o meu nome com meus gestos, né? Muito interessante, pensar como eu me expresso, que corpo é esse meu, será que o que eu estou dizendo condiz com o que eu estou pensando? E vocês trazem aí aquele quadro que eu adorei do LABA, onde nas minhas palavras eu vou falar aqui da aplicação da teoria esforço-forma do LABA, naquele quadro que eu achei interessante. Torcer com as mãos, torcer com o corpo, torcer com os pés, torcer com a alma, torcer meus valores, torcer a maneira como eu enxergo, ou distorcer, né, gente? Torcer, distorcer, porque o LABA ele vai trabalhar muito essa ideia da síntese e da antítese. Adorei aquele quadro
é um quadro que dá uma visibilidade, inclusive, de ações, né, técnicas para trabalhar. Eu queria chamar a atenção sobre a questão da apropriação da palavra técnica, que eu vi que vocês ficaram muito preocupados, né, de sair daquele lugar onde o professor ensina, é o professor que dá o tom, é o professor que mexe as cordinhas. Eu acho que é uma preocupação importante, mas, olha, o professor ele tem uma função, que é ensinar. Ele vai ensinar alguma coisa. E a gente não precisa de ter medo disso, né? A gente ensinar alguma coisa não significa que a gente está doutrinando, encaixotando. Principalmente quando a gente está pensando na segurança do nosso aluno, de fazer aquele movimento sem romper o ligamento, sem forçar o menisco, sem forçar o joanete. Então, eu gosto muito de pensar na técnica por essa perspectiva, né? E da repetição, não como uma coisa de inculcar, mas à medida que a gente vai repetindo, vocês fazem círculo, vocês sabem disso, à medida que a gente vai repetindo, a gente vai ganhando mais flexibilidade, a gente vai ressignificando. Por isso que, como professor de educação física, trabalhando essas temáticas, a gente pensar o conceito de técnica, né? Do que de fato a gente está querendo falar, isso eu achei que foi uma tacada grande do trabalho de vocês. É só para comentar mesmo esse conceito de técnica, que às vezes as pessoas têm um conceito equivocado nesse sentido, né? De fazer, produção, gol, ponto, né? E o objetivo não é esse. A técnica gerando proteção, fazer com segurança, gerar otimização do movimento e um domínio daquele movimento que eu faço sem ficar pensando muito, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um elemento acrobático. Não dá para eu ficar pensando muito. Eu tenho que preparar o meu corpo, eu tenho que treinar para conseguir fazer aquele movimento acrobático com segurança. Pelo menos é a maneira como eu acredito ir, mas é coisa para a gente conversar mais, né? Muito interessante, ressignificando o mundo, a criação artística, quer dizer, a partir de tudo que a gente experimentou, o que a gente dá conta de fazer, que dança própria é essa. Adorei, gente, muito interessante. E as avaliações, essas escritas espontâneas, sensacional. Inclusive, tem sido usado como metodologia de pesquisa, inclusive, em mestrados profissionais, onde, de educação física ou outros, onde você dá voz ao aluno, mas uma escuta também, onde a gente vai chamar de autonarrativas, né? Tá, o que eu experimentei? Eu posso fazer isso através de uma dança que eu vou realizar, desse texto, mas a hora que eu sento também vou tentar sistematizar meu pensamento através da escrita. Ah, mas o que isso tem a ver com a educação física? Tudo, porque lá no início vocês abraçam essa possibilidade do corpo na sua inteireza. Muito interessante. Gente, a roda de conversa sensacional, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder, que é essa troca com o nosso aluno, né? E às vezes um pode falar uma coisa que ele não tinha coragem de falar, mas o outro falou, me empodera e eu falo. Falo na escrita, falo verbal e falo na dança. Parabéns, gente. Adorei e abro aí para considerações, se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu falei, e para a turma também comentar com o Rafael e o Matheus sobre o trabalho. Com vocês. A gente quer agradecer, né, aos comentários que você tem sobre a nossa apresentação. Com certeza são muito pertinentes. A questão da técnica também é exatamente isso que você falou. Tanto que nós ficamos pensando aqui que a ideia também é que o professor está ali presente na aula, sempre mediando o processo, né? Então, quando tu estiver vendo a criação coreográfica, né, artística, a gente vai estar lá, tipo assim, podendo orientar eles com uma maneira melhor de se fazer, né? Tipo assim, se a gente vê que está sendo feito de uma maneira muito assim, que pode lesionar, igual você disse, a gente não vai estar simplesmente sentado na quadra mexendo no celular, não, a gente vai estar olhando tudo, a todo momento, mediando o processo, atento também a essa técnica, né? Que não é somente a questão que você falou da repetição e tal, mas também com
olhar cuidadoso, assim, pro aluno, ainda mais pensando no EJA, que podem ter alunos mais idosos, né? Enfim, é muito importante pensar nisso. Mas é isso, só agradecer mesmo esses comentários que foram realmente muito enriquecedores para a gente. Eu tenho só mais uma consideração para falar, porque é de ordem teórica, né? A gente vê o trato com esforço forma, né? O Laban, ele vai trabalhar a nível e plano, né? Então, nível plano baixo, plano alto. Quando a gente fala de Laban, pelo menos até onde eu estudei e na minha prática pedagógica, eu gosto de separar esses dois conceitos, mas um lado do outro. Então, o nível, quando você trabalha a graduação da altura. Então, toquei no chão em nível baixo, movimentos sem agachamentos nível médio, sair do chão ou calcanhar fora do chão nível alto. Fiz aqui uma análise macro, né? Porque o sagital, o Laban, ele vai falar, o plano sagital é quando você, esse corpo em relação ao espaço, mas diferente. Por exemplo, lado direito, lado esquerdo, sagital, frente, trás, frontal, plano mesa, parte acima da cintura, abaixo da cintura, mas tem gente que fala mesmo plano baixo, alto, mas é uma consideração, porque como vocês estão falando de Laban e da dança experimental, eu precisava trazer esse conceito, porque se vocês estivessem falando numa oficina de outro autor ou de outra referência, eu ia ficar caladinha aqui. Mas como vocês trazem dança experimental e o Laban, eu precisava rever esse conceito, nessa nomenclatura de plano baixo, alto e médio, porque tanto na dança experimental quanto no Laban, quando a gente fala alto, baixo ou médio no lugar, a gente está tratando de nível, né? Como a gente trabalha os níveis das alturas, dessa altura do espaço. E o plano é em relação a essa perspectiva quadridimensional, né? Que é direita, esquerda, frente, trás, e o plano mesa, que é em cima e embaixo, tá bom? É só uma consideração para fazer. Mais alguma coisa, gente? Alguém gostaria de comentar com o grupo? Estou vendo que o André está com a mão levantada. Pode falar, André. Pois é, primeiramente agradecer, né, e falar que ficou bom demais o trabalho deles, deu para sintetizar bastante. Assim, eu queria só fazer uma pergunta que talvez eu não peguei na hora da apresentação, para a EJA, mas assim, qual faixa de, por exemplo, de graduação, por exemplo, porque mesmo sendo a EJA, eles podem ser ensino fundamental, pode ser médio, pode ser infantil, equivalente à temática que é dado na educação infantil, porque a EJA é uma modalidade da educação que engloba todas elas, né? Eu queria saber, essa proposta seria em qual camada de ensino? Pode ser aplicado para o ensino médio, assim, porque eu acho que para o ensino fundamental e educação infantil seria interessante trazer uma perspectiva mais voltada para a ludicidade, né? Que a gente acabou não se preocupando tanto com isso, por mais que também é interessante a gente não excluir a brincadeira dos adultos, né? Não é porque a gente é adulto que a gente não pode brincar, mas como, né, a gente construiu o nosso trabalho dessa forma, a gente poderia voltar mais para o ensino médio mesmo. Tá certo, te agradecer mais uma vez. Isso mesmo, boa resposta, menina. Eu achei bacana também a questão essa questão do aluno, dele dar o papel, a pessoa poder desenhar, né? Porque às vezes a forma de expressar da pessoa é diferente, né? Às vezes na hora de dar voz assim, a pessoa não quer falar, mas na hora de expressar assim no desenho, no papel, eu achei bem interessante. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, eu achei bem legal, muito legal mesmo. Eu pensei também até na questão de um adulto desenhando, porque a gente às vezes pode ter um adulto autista, né? Alguma deficiência, enfim, às vezes ele não vai ter uma capacidade de escrever, ou então não sabe escrever ainda, né? Então ele pode desenhar, ele pode fazer assim, ele se sentir livre para se expressar da maneira que ele bem entender ali no papel. É muito interessante porque é uma proposta
onde a gente vê ações afirmativas aí presentes também, né? Que é da acessibilidade. Ou seja, todos, independente da condição, ele vai conseguir fazer. E assim, normalmente o EJA também é no período noturno, é um público que trabalha durante o EJA é um público diferente. Inclusive, gente, quero convidar vocês para uma live que vai ter aqui no INGREP, na sexta-feira, às 19 horas, que é um aluno meu, na verdade, é um orientando meu do mestrado profissional aqui no Polo FMG da Unesp, é um mestrado da Unesp, mas o Polo aqui é FMG, e ele está falando, a dissertação dele é sobre EJA. Ele não fala de dança não, sabe, gente? Mas eu fiz um desafio dele trazer para o INGREP, eu falei assim, mas, Marcelo, e a dança no EJA? Como é que é isso, né? Eu desafiei e ele topou o desafio e nós vamos conversar sobre isso aqui na sexta-feira, dia 4, às 19 horas, numa live pelo Zoom aqui dentro do INGREP. Venham, turma, venham, porque eu acho que vai ser muito interessante. O Marcelo, inclusive, ele é premiado em 2019, ou 20 agora, 2019, ele foi premiado Educador do Ano. No meio de 50 nomes, ele está no meio dos 10 nomes mais premiados, né? Com esse trabalho que ele desenvolve na EJA. Muito bacana, eu me sinto muito honrada também de ser professora orientadora do Marcelo, e ele topou esse desafio. Eu estou com muita expectativa, né, de ouvi-lo. Que proposta é essa, que diálogo é esse que ele vai trazer da dança na EJA, possibilidades no contexto de educação física escolar, é essa temática que eu propus a ele. Gente, mais alguma coisa? Alguém gostaria de comentar? Flávio, tem alguma coisa lá na plataforma? Alguém comentando, perguntando? Não, tudo tranquilo. Só perguntaram se vai ficar disponível depois. Aí eu falei que vai. Ficar gravado. Pode responder que sim. Eu vou salvar aqui e publicar lá no INGREP. Tá bom, gente? E teve gente elogiando os trabalhos também, falando que estão muito legais. Eu vi lá que tem muitos elogios. Gente, olha, encerrar esse seminário é até difícil, né? Porque dá vontade de conversar, trocando ideia, como que dialoga todas essas propostas, né? Eu acho que a turma como um todo trouxe propostas super bacanas, aplicáveis, né? E todas as propostas vão estar disponíveis no Moodle para que vocês levem com vocês, né? Nós saímos da nossa disciplina aqui com 5 propostas para o ensino da dança no contexto da educação física escolar. Gente, podemos encerrar, então, o nosso seminário? Isabel. Sim. Tem só uma dúvida com relação ao INGREP. Nós temos que produzir 3 relatórios, né? Sim. Vocês têm que assistir 3 salas, fora essa, né, gente? Essa aqui não vale. Vocês vão escolher 3 salas, então vocês vão adorar, gente. O INGREP está muito bom. Aproveitar a pergunta aí, quero fazer a propaganda. Nós vamos ter agora, às 16 horas, uma amostra de Game Design com o professor Luan Dias, lá da UENG. E, gente, sensacional, dê uma olhada na amostra, porque ele faz propostas de jogos de anatomia para o movimento. Então, é uma área que a educação física está entrando, que a dança também, que é essa conversa transdisciplinar com outras áreas, né? A tecnologia, esse tempo de pandemia nos mostrou como é importante e necessário esse diálogo. Às 19 horas, nós vamos ter hoje ainda uma live com a professora Tatiana Boletini sobre dança e saúde, tá certo? Espero com vocês, vai ser pelo Instagram, no perfil do Dança Experimental. Na quarta-feira, a gente está com uma proposta super bacana, não vou falar aqui, entra lá na programação, tá? Na quinta também, na sexta, e nós vamos ter, como hoje aqui, essa aula pública, nós vamos ter mais 3 aulas públicas, gente.
as disciplinas danças, percurso, licenciatura e bacharelado, onde eles vão compartilhar a produção do trabalho deles em clipe de dança e videodança, e a disciplina atividades práticas monitoradas, dança do curso noturno de educação física, que vai ser amanhã às 19 horas, venham, gente, onde eles vão estar preparando também uma amostra de dança a partir dos conteúdos que nós trabalhamos e estudamos ao longo da disciplina. Então, gente, muito obrigada, adorei o seminário. Na semana que vem a gente conversa fazendo um fechamento da disciplina. Por enquanto, a gente termina aqui esse momento no INGREP, a gente se encontra pelas outras salas aí. Gente, um abraço a todos, ficamos por aqui. Tchau, turma, a gente se encontra pelas salas do INGREP. Quem não fez inscrição ainda, faça, porque sem inscrição você não consegue acessar o evento, que tá lindo, eu tô muito orgulhosa, tô igual aquelas mães orgulhosas, né? A galinha choca, porque tá tudo muito bom. Agradecer a presença do Flávio, nosso aluno voluntário, agradecer aos alunos bolsistas também, toda a equipe que está por trás, porque ninguém realiza o evento sozinho. Nós somos um time, nós somos uma equipe. Obrigado a todos. Então, nós encerramos aqui. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela, me despedindo de vocês. Não, encerrando a gravação, né? Na verdade. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchauzinho, obrigado, Isabel.